que esse material depois vai ser editado para ir para o YouTube, tá bem? Gravando? Ok. Obrigada, Ana. Então, boa noite a vocês todos novamente. Hoje nós temos aqui, então, o webinário Liderança Generativa, Estruturas e Práticas na Construção de um Futuro com Sentido. Esse webinário vai estar sendo conduzido pela Marta Magnus, que a maioria já conhece, né? Mas a Marta é uma coach ontológica generativa, PCC pela ICF, Federação Internacional de Coaching. A Marta tem mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento humano e organizacional e cerca de 2.000 horas de coaching. Possui formação ontológica em Newfield Network, pelo Chile, e atualmente especializa-se na disciplina de liderança generativa no Instituto para a Liderança Generativa nos Estados Unidos, com Bob Duran, que é a matéria que ela vai nos brindar hoje. Membro fundadora da ICF Capítulo Rio Grande do Sul, membro do Comitê de Ética da ICF Brasil e membro da ICF Los Angeles, Estados Unidos. Também é consultora, facilitadora e palestrante, com presença ativa em eventos sobre a prática do coaching. Lhe importa muito acompanhar pessoas no seu desenvolvimento e se conectarem com a boa vida. Marta, querida, feito a apresentação, deixo o espaço totalmente contigo. Seja muito bem-vinda e é um grande orgulho de ter aqui. Obrigada, Cris. Bom, primeiro eu queria dizer que eu estou muito emocionada, mesmo. Já que a gente vai falar sobre liderança generativa, a gente vai falar do que importa, enfim, já comecei eu conectando com o que importa e com essa emoção que é uma mistura de alegria, com gratidão, com conexão. Me sinto muito abençoada de estar aqui, de estar acompanhada por vocês. Muito feliz mesmo. Queria que a gente tomasse um minutinho para, antes disso, voltar a uma questão que a Cris trouxe. Foi um pedido meu mesmo que a gente tivesse com os microfones abertos. Teve um outro dia, a gente tem um WhatsApp do capítulo, são mais de 40, eu mandei um vídeo eu faxinando a casa. E depois eu disse, pô, gurias, ninguém mandou um vídeo de volta, nem um comentário. Não, Marta, que foi too much vulnerabilidade, assim, não deu para te acompanhar. Eu sou assim, eu trabalho há muito tempo de casa, eu acho que está tudo incluído, na época de coronavírus está mais incluído ainda, e eu não vejo diferença entre quem eu sou aqui na frente de vocês, falando como uma coach ontológico ou generativa, e quem é a Marta, né? De repente vai entrar o gato, né? Contei para vocês que a minha mãe está aqui assistindo, tenho vários amigos, marido, filha. Então, meu convite mesmo é que a gente traga gente para cá, né? Do jeito que é, com pantufa, com meia, estilo, como é que eu digo, Fátima Bernardes, da cintura para cima, tudo arrumadinho, da cintura para baixo, de qualquer jeito. E é isso aí. Isso é o que a gente está podendo ser hoje. E isso não impede a gente de servir e de gerar valor e de gerar satisfação e sentido para as pessoas, né? Então, queria que a gente tomasse um minutinho só para sentar confortavelmente onde a gente está, largar papel, caneta, esquecer da telinha que está na nossa frente e simplesmente botar os pés no chão, sentir o chão embaixo do pé e fechar os olhos. Tomar uma respiração bem profunda. E deixar esse espaço
sair do virtual, chegar até nós, e sair de nós, chegar em cada um que está dentro desse espaço virtual. Seja com um olhar, seja com uma respiração, seja simplesmente sabendo que cada um está aqui e a gente está aqui junto. E que a gente possa se conectar com para que a gente está aqui. Não por quê, mas para quê? Que a gente está cuidando quando a gente resolveu, quando a gente escolheu estar aqui? E simplesmente deixar essa pergunta decantar e entrar. Para quê? O que eu escolhi quando eu escolhi estar aqui? Hoje, dia 6h30 da tarde no Brasil. E da onde que surgiu essa escolha? Foi da minha cabeça? Ou foi de um outro lugar? E que a gente possa fazer essa jornada de 1h30 juntos, para isso ficar mais claro, por que eu escolhi estar aqui. E que essa pergunta por quê não responde o porquê, responde o para quê. Qual é o sentido? E tomando uma respiração bem profunda. Sentindo de novo o chão, me apoiando embaixo dos meus pés. Devagarinho abrindo os olhos. E vou compartilhar aqui. A apresentação com vocês. E essa apresentação vocês vão receber por o link por e-mail depois, tá? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre liderança generativa. Né? Ai, Marta, mas eu não trabalho em organização. Para que eu vou falar de liderança? Se eu não sou líder, se eu não trabalho em organização. A liderança generativa fala que uma organização é quando duas pessoas ou mais se juntam com um care comum, com algo que lhes importa em comum. Então, uma família é uma organização, um grupo de amigos é uma organização, uma comunidade é uma organização, o meu grupo de trabalho é uma organização, a ICF é uma organização, uma multinacional é uma organização. Eu comigo sou uma organização, porque eu também tenho cares em que eu cuido. Então, por que hoje eu estou trazendo isso? Ana, de repente, escrevendo no chat para as pessoas lembrarem do microfone, as que vão entrando, tá? Para não dar ruído, a gente já estava com um som super bom. E também checar com o Paulo se agora o som tá bom, porque ele não estava ouvindo direito. Obrigada, Ana. Então, a liderança generativa traz estruturas e práticas para a construção de um futuro com sentido. Por que a gente não fala em ferramentas, e sim estruturas e práticas? Porque as ferramentas, é igual a nossa caixa de ferramentas lá para, né? Tem uma parafusadeira, tem um prego, tem um martelo, tem um formão, tem uma chave de fenda. Eu posso ter um monte de ferramenta dentro da caixa. Se eu não sei usar, não vai me adiantar. E se a ferramenta é muito rígida ao ponto de eu não transformá-la numa estrutura que eu possa adequar, quase como uma anatomia, ela talvez fique sem sentido em alguns momentos. Então, por isso que a gente fala em estruturas e práticas. Eu vou começar contando como que essa jornada na liderança generativa começou. Que nem a Cris falou, desde 2008, né, quando eu fiz a minha formação de coaching ontológico no Chile, eu mergulhei nessa disciplina do coaching ontológico e que eu sou apaixonada.
Fui coach mentora de NILF durante muitos anos, uma das pessoas que impulsionou a vinda dessa disciplina para o Brasil. E em 2018, aliás, 2017, um final de semana de verão, os filhos na praia, eu e o Ricardo, a gente estava sentado na sala, era um sábado. E eu olhei para ele e disse assim, Henrique, eu acho que a gente devia começar a conversar sobre sonhos. Porque daqui a pouco as crianças já estão grandes, vão saindo de casa, vão tendo as suas vidas. E a gente, né? Que mais? Onde a gente quer ir? O que a gente quer explorar? E ele disse, Marta, eu tenho muita vontade de estudar fora do Brasil. Eu disse, então tá, vamos lá. Ele veio fazer um mestrado em disputas alternativas de conflito aqui numa universidade. E a gente veio em julho de 2018 para cá. Por conta disso, com uma dor no coração, eu tive que deixar a mentoria do programa do Chile. E chegando aqui, eu disse, bom, já que eu estou aqui, vamos começar a ver o que mais? O que temos aqui para explorar? E já tinha um tempo que eu tinha uma conexão com o que o Bob, né, e o Instituto falavam sobre liderança generativa, e eu decidi, então, tomar 3 dias, um workshop de 3 dias aqui perto no Napa Valley, com o Bob, e durante esses 3 dias ele fez uma pergunta. What do you care? E no inglês a palavra care, ela tem um duplo significado. Ela é um substantivo e ela é um verbo. Ela é o que me importa, mas ela também é o cuidado com isso que me importa. E eles têm ainda o take care, que é cuidar daquilo que me importa. Quando ele fez essa pergunta, como a disciplina da liderança generativa tem uma base ontológica, eu disse, fui para o workshop dizendo, tá, vou fazer uma revisão. Quando ele trouxe essa pergunta, eu disse, nossa, essa pergunta eu não sei a resposta. Ou seja, na verdade eu sei intuitivamente, mas eu não tenho isso muito articulado. E me causou muito incômodo, no sentido de me descolocou essa pergunta. Nossa, o que é isso que me importa? O que é isso que é importante para mim que eu quero cuidar? Eu não tinha essa resposta na ponta da língua. E eu disse, eu quero saber mais disso, porque parece que isso vai me levar por um caminho bem importante. E foi aí que começou. Começou com uma conversa de sonhos, começou com uma viagem para os Estados Unidos e começou com uma pergunta, what do you care? E eu trago aqui o Bob, eu esqueci de botar o nome dele, da Maribel, mas ele é o Bob, ele está gravado. E essa é a Maribel, que hoje é minha coach, mentora, ela é a pessoa que está trazendo toda essa disciplina para a América Latina. E eu tenho uma gratidão profunda por eles, por ver que em todos os momentos, não só dentro do programa, mas em todas as conversas, o care está presente. Não como fundo, mas como conversa muito clara. Então, para mim, é uma presença e uma maestria e uma coerência muito grande. E uma coerência muito grande da forma como eles agem no mundo, da forma como eles se apresentam no mundo, trazendo essa disciplina. E tudo começou com essa conversa de care, né? Ou seja, o primeiro dar-se conta que eu tive foi que eu aprendi, ou seja, eu pratiquei a minha vida inteira ser uma grande fazedora. Eu faço muita coisa, e faço muita coisa com estándares muito elevados de exigência, de impecabilidade. Quem convive comigo sabe que eu sou uma chata, porque eu olho no detalhe, e a minha filha deve estar rindo agora, mas está tudo certo. Mas eu me descobri uma fazedora, com muitos resultados, mas que andava exausta, esgotada, e com uma sensação assim um pouco de desconexão, de quase como se eu tivesse espalhando muita coisa ao invés de convergindo. E talvez podia até falar que com uma ponta de insatisfação.
principalmente por estar esgotada, por estar cansada e de sentir que tinha alguns âmbitos da minha vida que eu não estava cuidando. Então, essa conversa do care, ela foi muito significativa, muito importante, muito impactante, e ela segue. Há um ano, essa pergunta apareceu para mim e ela vai ser uma pergunta que vai viver do meu lado. Não para eu ter a resposta, mas para ela sempre me lembrar o que é importante. Por que eu trouxe a conversa do care? Porque eu vou fazer um pulo agora para a questão da liderança e depois a gente vai juntando todos esses pedacinhos, tá? A gente vai falar um pouco então sobre liderança. E eu gostaria de trazer uma fala do Bob, que ele fala que a liderança ela está no espaço da cegueira hoje. Se a gente tivesse que perguntar o que é liderança, a gente ia escutar muitas respostas. A gente ia escutar que é um cargo, que é um trabalho, que é ter pessoas que eu vou guiar, que é um espaço onde eu vou conectar com espaços onde eu vou tomar mais decisões. E dentro da liderança generativa, a gente fala que liderança é a possibilidade de cuidar do que me importa cuidar e isso gerar um resultado concreto na minha vida, que me traga valor, significado e satisfação. Quando eu conheci a Maribel, eu perguntei para ela como é que tinha sido o caminho dela dentro da liderança generativa. E ela me disse, Marta, quando eu vi essa disciplina, eu disse, eu quero aprender isso, eu quero saber isso e o primeiro passo vai ser eu ser líder da minha própria vida. Ou seja, eu ser o meu maior cliente e eu conectar com os resultados que eu quero ter, com valor, significado e satisfação na minha vida. Quando eu aprender isso, e aprender no sentido de incorporar, eu vou liderar outros. E foi muito inspirador isso, porque é o que a gente tem feito dentro do Instituto, eu particularmente na minha vida, essa reflexão e agora guiando a outra. A liderança, ela é uma arte performática. Por que a gente fala arte performática? Porque não adianta a gente falar, a liderança não é algo que a gente conceitua ou algo que a gente fala sobre ou algo que a gente lê sobre. É mais ou menos como jogar tênis ou como dançar. A gente pode até ler livros sobre técnicas de dança e tudo, mas a gente vai aprender a dançar entrando no salão de baile. A gente aprende a jogar tênis entrando na quadra. E a gente vai errar, e a gente vai acertar, e a gente vai descobrir a anatomia dos movimentos, a gente vai descobrir a estrutura do movimento e a gente vai praticar. 1, 2, 20, 400, 300, 600, 1000, 10.000. E a gente sabe que existe um caminho para a maestria que passa pelo número de repetições. E ser mestre numa arte performática significa que eu sigo praticando, porque eu sigo aprendendo cada vez mais. Não é que eu já sei, eu sigo praticando. E a liderança é a mesma coisa, é uma arte performática. Mas para a gente ver a liderança de uma nova forma, a gente precisa de novos olhos para ver. O que significa ter novos olhos para ver nesse contexto? Por exemplo, se eu vou olhar o céu com um astrólogo, ele vai me indicar todas as cadeias de estrelas me dizendo, ali está Câncer, ali está Touro, ali está Escorpião, aqui está o meio do céu, aqui está o ascendente. Ele vai ver um céu muito particular, com muitas distinções próprias de um astrólogo. Se eu vou olhar o mesmo céu com um astrônomo, ele vai me mostrar um outro céu. Mas não é um outro céu, é um outro olhar para o mesmo céu. Assim como, por exemplo, quando a gente vai num médico de uma medicina ocidental, né, como que a gente está acostumado, que vai ver as partes, vai nos explicar determinados funcionamentos,
Ou se a gente escolhe ir para um médico chinês, ou então a medicina ayurvédica, vai ser um outro corpo humano, vai ser um outro sistema que ele vai estar distinguindo. É um outro olhar. Então, para isso, a gente precisa de um novo olhar para olhar a liderança como uma estrutura de coordenação de ações que parte de uma conversa que traz o care como centro dessa conversa. Então, essa disciplina de liderança generativa nada mais é do que novos olhos para enxergar o fenômeno da liderança. Usualmente, a gente entende, né, que pessoas interagem, realizam ações e geram resultados. Pode parecer óbvio, mas a gente vai trazer um novo olhar para essas distinções, para esse fluxo tão óbvio, tão corriqueiro, que a gente está tão acostumado no nosso dia a dia, seja na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional. E o Bob faz 40 anos que ele se pergunta, mas o que é ação? O que é liderança? E principalmente, quem somos nós? O que é ser humano? E eu acho que esse foi um dos momentos mais impactantes da primeira apresentação que eu vi ele, porque ele trouxe uma dimensão humana para dentro do fenômeno da liderança e que eu quero mostrar para vocês. Ele disse que nós somos criaturas que nos importamos e que cuidamos. E eu trouxe nesse slide algumas partes da minha vida, não todas, né? Mas talvez as mais importantes para mim. Primeiro, bem à esquerda, eu queria apresentar para vocês meu marido, Ricardo, a minha filha Marta, meu filho Gustavo. Depois, ali pequenininho em cima, tem a minha mãe, as minhas irmãs. A minha mãe está aqui, eu estou muito feliz que ela está podendo ver que ela é parte muito importante da minha vida. Eu sei que ela deve estar chorando já, mas tudo bem. E embaixo estão as minhas duas gatas. Quem me conhece sabe que elas fazem parte da minha vida. Eu queria parar aqui um pouquinho para contar. Eu vou deixar essa história para depois. O que é ser humano? São criaturas que temos a capacidade ou intrínseco de nós como humanos de nos importarmos e de cuidarmos daquilo que nos importa. Isso é que faz com que a gente seja humano. A gente se importa e a gente cuida. E lá atrás, em 2008, na primeira conferência do ACP, né, do Programa de Coaching Ontológico, eu vi uma fala do Julio Laya falando sobre o mundo interior e o mundo exterior. E me impactou muito. Que na modernidade a gente separou o que é mundo interior e o que é mundo exterior, né? Ou seja, o mundo interior diz respeito ao nosso mundo emocional, ao que nos importa, todo esse mundo mais subjetivo. E na modernidade isso foi relegado a algo de segunda categoria. O que ficou mais importante foi o mundo exterior, que eram as coisas mais concretas, que tinham a ver com os nossos resultados e as nossas ações no mundo. E nesse momento que a gente teve essa divisão, a gente começou, por alguma razão, a se empobrecer e a ficar muito insatisfeito. E existe uma vinculação muito grande entre essa divisão que nós, como humanidade, fizemos com o que a gente hoje está experimentando, né, em termos de satisfação ou insatisfação. Eu trouxe a questão do mundo interior e do exterior porque eu quero trazer aqui uma das primeiras anatomias, né, que, como eu falei, das estruturas da liderança generativa, né, que tem a ver com essa anatomia que vai desde o quero até o resultado e vice-versa. Então, vamos supor, nós queremos gerar resultados no mundo, resultados concretos. Para isso, nós realizamos ações. Essas ações, elas vêm de compromissos. A gente se compromete em fazer isso que a gente vai fazer.
Esses compromissos, eles vêm de conversas. As conversas vêm do care. Ou seja, quando eu estou conectada com o que me importa, o que me importa é uma experiência somática. É aquilo que eu sei que vai me trazer satisfação. É aquilo que eu olho para o futuro e digo, isso me traz vitalidade. Disso que eu sinto, eu começo a articular em conversas e em compromissos. Para quê? Para que esses compromissos sejam a minha forma de cuidar disso que me importa cuidar. E esses compromissos se transformam em ações que vão cuidar desses compromissos. E essas ações vão gerar resultados que, se estiverem conectadas com care, vão me trazer valor, significado e satisfação. E se não, é porque está faltando alguma coisa. E aí, o que acontece? Eu volto para as conversas. Eu volto a reconectar com o care. E eu volto a ver o que era mesmo? Para quê? Para que era mesmo? Ou seja, a anatomia da ação, ela tem esse caminho onde eu conecto o que me importa com aquilo que eu me comprometo a fazer para cuidar do que me importa, a ação concreta e o resultado concreto que vai concretizar no mundo aquilo que me importa. Quando isso acontece, quando essa anatomia acontece, eu gero valor, significado e satisfação. Para mim e para os outros. Por isso que, então, quando a gente traz o care é algo muito subjetivo. Ele é isso que me dá vitalidade. E essa linha do meio, eu botei esse eletrocardiograma porque tem a ver com o meu coração pulsando. Eu sei onde meu coração está pulsando. Eu posso não ter isso completamente articulado, mas eu intuio. É isso que me dá vitalidade, é isso que me mostra quando meu coração sorri. Esse é o meu mundo interior falando. Quando eu faço todo esse caminho da anatomia e chego num lugar onde eu tenho um resultado concreto que está cuidando desse care, eu estou juntando o meu mundo interior com o meu mundo exterior. E essa integração é que traz paz para o ser humano. Eu sei que eu estou cuidando daquilo que me importa cuidar. E aqui eu queria contar essa história para vocês, que tem a ver com esse slide. O Gustavo e a Marta não são meus filhos biológicos. Há 10 anos eu conheci eles. O Ricardo era viúvo nessa época já. E eu me apaixonei por eles, 3. E eles fazem parte do meu care. Quem tá próximo de mim sabe que eu era uma madrasta, porque eu era uma mãe bem chata, bem assim, né, rígida. Mas eu cuidava deles. Eu cuido deles, eu me importo com eles, hasta la muerte. E há 2 anos atrás, eu descobri que existia no Brasil uma nova possibilidade de ter o reconhecimento de maternidade socioafetiva, que era incluir a possibilidade de aparecer como mãe, para a gente poder ter um resultado concreto, que não muda nada nosso amor, mas que traz uma coisa concreta, é um compromisso que a gente tem. É que nem casar, vamos morar junto, é a mesma coisa que casar, não. Quando a gente casa e assina o papel, a gente faz um compromisso. E é uma escolha. E a gente fez essa escolha. E foi muito lindo a primeira conversa que a gente teve entre nós 4, em que eles toparam fazer esse caminho, e a gente fez esse caminho. E mais ou menos 1 mês e meio atrás,
a gente teve uma decisão do Ministério Público de que o nosso caso foi aceito e dentro do cartório da primeira zona de Porto Alegre foi o primeiro caso. E eu estou muito feliz, eu fiquei muito feliz por nós 4, porque isso é um care. É para a vida inteira esse amor. E tá aqui agora, são meus filhos. E ela tá aqui, eu não sei se ela já se escondeu morrendo de vergonha, mas ela tá aqui e eu tenho muito orgulho de ser mãe da Martinha e do Gus e de ser esposa do Ricardo. E isso fez parte desse caminho do care. Quando eu desenhei isso, eu disse, eu quero fazer esse compromisso, eu quero ser mãe deles, no papel, para eles saberem que podem contar comigo pro resto da vida mesmo, para não ter nenhuma dúvida mais, nenhum espaço para dúvida. E foi um momento muito legal de uma experiência nossa. Então, conectar com o espaço do care me permite também parar mesmo, voltar para o centro, tomar consciência, conectar com o que me importa cuidar e mais, escolher o próximo passo. Quando eu tô fora desse centro, não conectada com o care, eu tô divagando, eu tô vagando por aí, eu tô à deriva. Se eu tô conectada com o care, eu tenho um farol que vai me dizendo aonde eu preciso ir para ter satisfação na minha vida. Quando a gente fala em care, a gente fala de um aqui e a gente fala de um lá. O aqui, o lugar onde a gente está, e o lá como um futuro. Por que a gente fala sobre o aqui e o lá? Nós vivemos em linguagem, nós somos seres linguísticos. E por que nós vivemos em linguagem? Nós vivemos em histórias. E quando a gente conta, quando a gente fala sobre o nosso futuro, como a gente gostaria que ele fosse, há futuro... Ana, eu acho que tem o microfone aberto. Há futuros que a gente gostaria que acontecessem e outros que não. E veja bem, eu estou incluindo aqui todas as possibilidades de quiebres e de desvios de rota. E também faz parte a gente voltar para o centro e saber navegar dentro dos quiebres. Então, Ana, eu acho que tem o microfone aberto. Eu não consigo fechar daqui, desculpa. Obrigada. Como a gente tem, então, o aqui e o lá, a gente, conectando com o care, a gente conecta com esse futuro que a gente quer ver acontecer e o que a gente não quer ver acontecer. O care nos dá essa dimensão. Porque as coisas só me importam porque existe um futuro com essas coisas, com essas relações, com esse mundo. E o que a gente faz? A gente se compromete, a gente faz promessas, a gente assume compromissos, que são o pavimento desse futuro que a gente quer construir. Por exemplo, nisso que eu contei para vocês, a gente assumiu um compromisso, nós 4 como família, de entrar nesse processo, porque ele fazia muito sentido para nós, porque ele cuidava de algo muito importante, que era um lugar muito seguro como família, para todos. E a gente assumiu um compromisso entre nós para cuidar disso que nos importava cuidar. E foi muito bonito, foi um movimento dos 4 para isso acontecer. E isso fez com que a gente tivesse uma conexão muito grande. Então, as promessas, esses compromissos, são esse pavimento para esse futuro acontecer. Na liderança generativa, a gente tem o modelo do observador com algumas nuances diferentes do modelo do observador do coaching ontológico. No coaching ontológico, a gente fala que observador, né? Nós somos observadores do mundo, que realizamos ações e chegamos a determinados resultados. Na liderança generativa, nós trazemos, em vez de ação, a palavra ator. Por que a gente traz a palavra ator? Porque quando a gente conecta com o observador vai nos conectar com o que importa, com o care. E como que eu me transformo nesse ator para cuidar do que me importa cuidar?
através de práticas. Então, a nossa ação, ela não é separada de mim. Nós usamos a palavra ator porque fala em eu, ator da minha vida, praticando o que eu escolho praticar para chegar nos resultados que eu quero chegar. E por que eu falo sobre práticas? Porque quando a gente conecta com quer, a gente pode escolher o que quer praticar, porque a gente estará praticando de qualquer maneira. Quando a gente não está atento ao que a gente está praticando, a gente vem na deriva, a gente vem num modo transparente do que a gente sempre aprendeu a praticar. Que nem eu falei para vocês, eu tinha uma prática, eu era uma fazedora, eu andava assim pelo mundo, e bem rápido, porque além disso, além de fazer bastante, eu sou bem rápida, então até tinha uma impaciência com as pessoas que não seguiam o meu ritmo. Então era assim, bem fazedora. Essa era uma prática. Mas daí eu me dei conta, só um pouquinho, para que serve essa prática? Ela não está cuidando do que eu quero cuidar. Ela não cuida das minhas relações. Ela não cuida do meu descanso. Ela não cuida do meu self-care, do meu autocuidado. Ela não cuida de eu escolher. Eu estou simplesmente cega praticando, achando que isso é assim, que a vida é assim. Então, o que é que você pratica? E aqui eu botei 3 possibilidades. Você pratica colaboração? Você pratica raiva, ressentimento, que nem essa, né? Na direita em cima? Você pratica o medo? O que você pratica? Porque a gente não tem esse hábito nem de se perguntar o que eu estou praticando. Eu me dei conta também que eu tenho uma prática ótima de me irritar. Eu sou muito irritável. Mas daí eu paro e digo, qual é o compromisso aqui? Com o que eu estou comprometida quando eu me irrito? E não é como eu quero. Na hora que eu me dou conta disso, muda. Então, o quer dá essa dimensão de eu parar e poder escolher o que eu estou praticando. Ao invés de simplesmente estar na deriva do que eu estou praticando. Porque muitas vezes a gente aprendeu a praticar bem cedo lá na nossa vida, quando a gente precisava praticar aquilo. Só que a gente nunca mais perguntou, é isso mesmo que eu quero continuar praticando? Ou eu quero mudar minha prática? Eu coloquei aqui uma figurinha do medo, né? Porque nesse momento, por exemplo, de coronavírus, né, existe muito medo pairando, medo do que vai acontecer, medo pela minha saúde, da saúde dos meus familiares, das pessoas que eu amo, medo sobre o meu trabalho, medo sobre o futuro, medo sobre dinheiro, se eu vou ter como me sustentar, como é que fica meu trabalho, como que eu vou migrar, como é que vai ser as relações de trabalho, como é que a gente vai trabalhar depois que isso terminar, se é que vai terminar, vai ter o novo normal, não vai ter o novo normal, e a gente está no medo, né? O Bob um dia trouxe uma possibilidade que é, o medo aparece quando eu faço um julgamento de que eu não estou preparado ou organizado para o que vem pela frente. Eu achei que isso fez muito sentido. E tem uma conexão com o care. Porque por trás de toda emoção existe um care. Por exemplo, quando eu conecto com a raiva tem um julgamento de injustiça. Significa que eu tenho um care, que é justiça. O medo, por exemplo, ele tem um julgamento de que algo pode ser perdido, algo está em risco. E é algo importante para mim, porque se não fosse importante eu não tinha medo. Então tem um care. Mas quando eu paro e ao invés de me conectar com o espaço emocional, eu me conecto com o care que está por trás, eu posso me perguntar, e como que, dado toda circunstância, eu posso cuidar do que eu quero cuidar? E muitas vezes é só não estar preparado ou organizado. E como que a gente se prepara e se organiza? A gente aprende, a gente inova, a gente cria, a gente pede ajuda, a gente abre conversas, a gente entra no não saber e experimenta, a gente erra, a gente volta, a gente se junta.
e a gente faz junto. A gente vai ter que aprender junto o que vai ser depois. Ninguém sabe. Mas junto a gente pode aprender. E eu acho que pode sair uma coisa muito bacana se a gente conectar com o care. Quando a gente está consciente, a gente pode fazer escolhas. Quando eu estou conectado com o que me importa, no centro do meu ser, eu paro e eu escolho o que é. Qual é o próximo passo? Quais são as novas possibilidades? Quais são as novas práticas? Isso tem tudo a ver com liderança. Como o Bob diz, awareness produces choice. Ou seja, eu paro, eu respiro e eu me pergunto, o que é que importa? Qual é a minha escolha aqui? E qual é a possibilidade? Pode ser que eu não saiba qual é a nova prática e qual é a nova possibilidade. Aí eu desenho. Por isso que o espaço de liderança é um espaço de desenho, é um espaço de criação, é um espaço de inovação. A possibilidade da escolha está disponível a todo momento, quando eu paro e respiro, volto para o centro e me pergunto, qual é o care? Eu posso me comprometer então com a vida, eu posso me comprometer com escolher, eu posso escolher escolher, e eu posso escolher a vida. Todo momento. Todo momento. A escolha está disponível a todo momento. Pode ser que eu não tenha prática de escolher, mas eu posso aprender a praticar escolher. Isso já é uma prática tremenda. E aí, o símbolo do Instituto é um Vush, que tem a ver com essa seta que vai para baixo e vai para cima, e tem a ver com eu conecto com isso que me inquieta, que tem a ver com o meu care, que está dentro de mim, essa sensação somática. Eu abro conversa com outros, eu construo com outros, e isso pode ser uma oferta para o mundo. Mesmo que esse outro seja eu posso transformar isso numa oferta para o mundo. Ou seja, sempre tem essa integração do meu mundo interior com a oferta, com o concreto no mundo. Ok, Marta, mas como que eu conecto com esse care? Com o que me importa? Escute. E eu achei linda essa imagem, porque ela não está escutando com os ouvidos, ela está escutando com todo o ser dela. Ela está dentro, ela tá sentindo, ela tá ali. Você escuta os demais, você escuta o mundo. Você começa a escutar, e a escuta te dá isso. O que é importante aqui? O que é o importante aqui? O que eu quero cuidar? O que eu quero cuidar? Escute. Escute. O que eu escuto? Eu escuto care. Eu escuto o que me importa cuidar. Ah, mas Marta, hoje eu só tenho que cuidar de fazer dinheiro porque Covid. Aham. Para, volta pro centro, respira e te pergunta: o que mais te importa? Você vai ver, tem muita coisa que te importa. Começar por você mesmo. Para que você escuta? Para gerar valor, significado e satisfação. Por quê? Porque se o care não está sendo cuidado, não vai existir valor, não vai existir significado, não vai existir satisfação. Como que eu sei que eu estou gerando valor para o meu cliente, para o meu coach, para minha filha, para o meu marido, para minha mãe, para os meus amigos? Quando eu escuto ou quando eles me contam o que é importante para eles.
E dado quem eu sou, eu posso cuidar do que importa para eles cuidar. Isso é percepção de valor. Isso é percepção de satisfação. Quando eu posso cuidar do que é importante cuidar. Não só para mim, mas para os outros. E o que tudo isso tem a ver com as competências da ICF? Porque embora muitas pessoas que estão aqui não fazem parte da comunidade da ICF, existem muitos coaches, muitos consultores aqui, mas todo mundo, de alguma forma, trabalha com pessoas. Porque, primeiro, a liderança generativa trabalha uma escuta muito além de qualquer palavra. É como escutar esse lugar que é o centro de todas as ações que têm valor, que é o care, o espaço do care, o espaço do que me importa cuidar. E isso é uma das competências da ICF, competência número 6. Essas são algumas que eu listei, tá? Tem uma das competências que fala, evoca conscientização. Por quê? Porque não é nada mais revelador do que tu mostrar para o teu cliente, para o teu coach, o que é importante para ele. Ele mesmo, acompanhar ele, a revelar ele para ele mesmo. Isso é muito importante. Porque o coach, o cliente, ele chega com uma brecha. Ele chega com algo que ele quer, que ele não está satisfeito. Que os resultados não estão indo para o lugar que ele gostaria que fossem. Não tem satisfação? Não tem valor? Tem algo que não está conectado com care. O próprio fato de revelar que existe um espaço de aí algo que precisa ser cuidado que não está sendo cuidado, já traz um espaço de consciência muito importante. E a terceira que eu listei aqui, para não citar outras, como mais essenciais, o processo de crescimento do cliente, seja ele um cliente, um coach, enfim. Por quê? Porque conectando com o care, a gente pode começar a desenvolver práticas, desenhar práticas, para que um novo ator possa aparecer, com novos resultados, com resultados que conectem e tomem conta e cuidem do care. E adivinha o quê? Satisfação. Eu queria convidar vocês nesse momento a gente voltar lá para o início da apresentação, em que eu pedi para vocês sentarem com os olhos fechados. Eu vou parar de compartilhar um pouquinho. Que vocês, de novo, soltassem tudo que vocês estão segurando, fechassem os olhos. E essa pergunta não é uma pergunta para ser respondida, é uma pergunta para estar aqui do lado, como uma grande amiga, me dando a mão para me conduzir pela vida. Com os pés no chão. O que é isso que me importa? O que me faz sentir vivo? Viva? O que é isso que me traz um calorzinho? Me diz, sabe, que nem bolo de laranja de vó. E deixa que vá aparecendo imagens, sensações. Tá aí tudo, olha, todo o arsenal aparecendo. Isso é que importa. E além disso, como que você está cuidando disso que te importa cuidar? O que hoje você vê que você não está podendo cuidar? Isso talvez esteja te gerando insatisfação. Não para você se açoitar, né? Mas para você dizer, não tinha visto, agora eu escolho cuidar.
E tomando uma respiração bem profunda. Abrindo os olhos. Perguntas. Acho que a gente podia abrir para perguntas. Talvez no chat, porque eu acho que se a gente abrir para todo mundo, a gente vai passar muito do tempo. Então, de repente, a gente selecionar, sei lá, 3, 4 perguntas. Enfim, talvez deixar um pouco mais orgânico para ver o que acontece. E eu tô aqui. Não para dizer o que é, não para trazer uma verdade, mas para muito mais compartilhar qual tem sido a minha experiência nesse caminho. Já tem um aqui. Qual a relação do que é com o propósito? Fiquei pensando, achei semelhanças. A Fernanda pergunta. Super, e apareceu da Andréia também, mesma pergunta. Essa pergunta aparece bastante. E vou trazer algo que é a reflexão que o Bob traz. O propósito é uma questão de semântica. O propósito, ele vê como algo que está separado de mim, que eu posso escrever no papel. O care, ele começa numa sensação. Ele é uma experiência somática. Você pode, através dele, escrever qual é o seu propósito. Mas ele parte de um lugar que é uma experiência somática, não numa ideia. É todo o seu ser. É como ele falou, tem uma sensação de vitalidade, tem uma sensação de... É muito difícil, talvez, colocar palavras para isso, mas como se você deixasse a sua alma falar. Não é algo da sua cabeça. Mas o seu propósito pode fazer parte do seu care. E talvez seja uma questão só de semântica da palavra. Ele usa o care e ele traz, talvez com uma dimensão um pouco mais integral do ser humano, né? Corpo, somático, linguagem e alma, né? Temos necessariamente... Quer que eu leia, Cris? Não, eu ia, tipo, pode ler, tranquilo. Deixa eu ver se eu perdi alguma lá para cima. cima. Não, aqui, ó. Tem uma anterior aqui, desculpa. Qual a relação do quer com pensar, sentir e querer? Boa pergunta, Marcos. Já vi que você traz a mirada da antroposofia, adorei. Eu acho que a integração de tudo, Marcos. Eu acho que o quer está no sentir. Eu acho que o quer está no sentir, você se compromete no pensar e você age no querer. Eu não sei, é uma boa pergunta. Podemos explorar isso. Obrigada. Temos necessariamente um care? Várias coisas importam, algumas aparentemente antagônicas. Gente, essa pergunta é excelente, porque essa também era a minha pergunta. A gente pode ter vários cares. A gente pode ter diferentes cares em diferentes momentos da vida. E eu vou responder isso com uma experiência, né? Com a minha experiência. Um dia eu estava conversando com a minha coach e eu disse, meu Deus, mas assim, o mundo inteiro me importa e eu não dou conta de me comprometer com tudo. E ela disse, então, o que é que te importa? E ela ficou me perguntando. E eu fui indo, em vez de jogar lá no mundo, eu fui trazendo e parei num lugar aqui. E sim, o ser humano me importa. Mas a promessa que eu posso fazer, assim, eu não tenho como sair para cuidar de todo mundo. Adoraria, né? Adotar todos os gatos, todos os cachorros, todas as pessoas, né? Mas não dá. Porque tem outros cares. Então, essa pergunta, sim, a gente tem vários cares. E eles podem mudar.
A pergunta, eu acho, é como que é, e repetindo essa pergunta. Repetindo. Para sair daqui e vir para cá. Com essa experiência de satisfação, de vitalidade. Eu acho que a próxima vem nesse encontro, Marta. Como encontrar o equilíbrio, né? Entre a escuta do quer comigo e o quer com o outro. Quem perguntou isso? Gília. Isso foi a Gília. Essa, Gília, é a pergunta de $1 milhão. Poxa, Marta, mas eu tava numa esperança de sair a resposta. Eu quero fazer eu acho que meu convite é que a gente explore isso. Mais do que ter a resposta é saber assim, como que eu faço isso. Por exemplo, eu tenho uma prática há muitos anos. Eu cuido muito mais facilmente, com muitas horas mais o meu trabalho do que a mim e aos que estão perto de mim. Quando eu me deparei com isso, eu não fiquei muito satisfeita. Hoje eu tenho uma tendência a seguir fazendo isso. Essa é a minha deriva. Eu tenho que parar, respirar e dizer, é mesmo. Então, eu paro. E às vezes é difícil parar, porque eu tenho uma prática já. Eu posso ficar tranquilamente 10 horas trabalhando e não passa nada. Só que tem gente insatisfeita na minha volta, com razão. E se isso não quer para mim, como que eu faço isso? Eu tenho uma prática agora, Gília. Todo dia antes de dormir, antes de agradecer o dia, eu paro e me sinto. E digo, qual é o resíduo do dia? Tem alguma insatisfação falando comigo? E às vezes eu me dou conta, nossa, eu acho que eu fiquei muito tempo trabalhando e não cuidei, por exemplo, da minha própria saúde, no descanso. Então, eu transformo isso na ação para o próximo dia. Próximo dia eu vou organizar diferente. Então, isso é uma dança. É uma dança que não termina muito, não termina nunca. Como que eu cuido de todos? Eu quero mudar a pergunta de ponta cabeça, Gília. Muda, Marta. Eu só tô com uma pena que eu não tô conseguindo aparecer, mas eu tô ouvindo com todo o meu coração, porque Tá bom. é um desafio enorme e por isso que eu não tinha como deixar de fazer essa pergunta. Tá sendo, né? Essa. Então, vamos virar de ponta cabeça essa pergunta. Nossa, se eu me dou conta que tem tantos cares, isso me conecta com o ser humano que eu sou. Lembram o que é um ser humano? O ser humano somos criaturas que nos importamos e cuidamos. E a gente sabe o que acontece com a gente quando a gente sente que a gente não está cuidando do que nos importa cuidar. Então, isso é uma dança. Eu não tenho essa resposta. Eu tô praticando. Eu tô compassivamente praticando, Gília. De uma fazedora, né? 10 horas trabalhando. Uau, só um pouquinho. E eu? Tem eu. Ontem o Ricardo entrou aqui, era 5h30, disse assim, está saindo o trem para a caminhada vespertina. Tu sobe ou tu não sobe? Eu disse, subo. Parei, respirei e digo, me importa? Me importa. Ninguém morreu, nada ficou atrasado. Mas é uma prática nova. Então é isso. Não perde essa pergunta de foco, né? De contexto. Abraça essa pergunta e diz: vamos junto e tu me mostra? E deixa que essa pergunta te mostre o caminho. Vamos junto, Gília. Vamos descobrir isso junto. Vamos lá. Me conectei muito com o que você falou. Resposta de $1 milhão. Obrigada. Uau. Tem outra aqui, Martinha. A Ana Bock. Como a gente mantém o contato com o quer? Eu vou responder com uma outra pergunta. Como que a gente desconecta do care? A gente tem um monte de distração. A gente não precisa ficar consciente todo o tempo, porque a gente não tem como. Mas tem
eu tô aprendendo no caminho que tem sabe, uma dica, uma sensaçãozinha, um aroma que é, se eu não tô satisfeita, se tem alguma emocionalidade que não é uma emocionalidade que me abre possibilidades, tem alguma coisa aqui que eu não estou cuidando do meu care. Isso é uma coisa. A outra é, o care está no centro. Para e pergunta, estou no centro ou estou fora do centro? Né, Beth? Estou no centro ou estou fora do centro? Aliás, estou fora do centro ou estou no centro? Estou fora do centro ou estou no centro? Pode ter certeza, está fora do centro, não está cuidando do que importa cuidar. Volta para o centro. De novo, não é para te dar chibatada, né? Para se maltratar. Ah, não tô no centro, não tô cuidando. Não, olha, nossa, olha só, não tô cuidando. Cuido, escolho cuidar. Quando a gente volta para o centro, a gente escolhe qual é o próximo passo. É instantâneo. Então fora do centro, centro, fora do centro, centro. E mais, se pergunta, tô conectado com quero ou não tô? Tô conectada com quero ou não tô? Tô satisfeita ou não tô? Super. O que mais? Legal. Tem do Edson Matsu. Qual a possível distinção do sentido e da sensação do care? Cadê o professor? Edson. Do sentido no sentido de significado? Qual a possível distinção, né? Tentando entender qual a distinção entre sentido e sensação. Quando essa pergunta me aparece, professor, o que me passa é sentido tem a ver com a minha cabeça e sensação tem a ver com o meu corpo. E eu acho que o care tá nos dois. Porque o sentido tem a ver com o significado, mas a sensação de vitalidade tem a ver com a experiência do significado. Eu não sei se te responde, mas é o máximo que eu consigo te dizer, dada a minha experiência. Obrigada pela pergunta. Silenciosa. Vamos ficar com ela. Obrigada. Aí a Fernanda Beer, que tem outra, né? E quando você tem um papel de líder e o teu care é diferente das pessoas da tua equipe. Opa, me perdi. Desculpa, me perdi aqui. Fernanda, tá aqui. E quando você tem um papel de líder e o teu care é diferente das pessoas da tua equipe, ou vice-versa, como lidar se todos necessitam mirar o mesmo resultado, por exemplo? O líder tem como alinhar os cares? Excelente pergunta, Fer. Vamos por partes. Sim, podem existir inúmeros cares. E existe dentro da liderança generativa o que a gente fala de conversas constitutivas de um time. Em primeiro lugar, dentro da liderança generativa, a gente tem uma distinção entre time e grupo de trabalho. Em que um grupo de trabalho são pessoas trabalhando juntas, que pode até ter uma meta, e um time é um grupo de pessoas que tem não só uma promessa, um resultado compartilhado, onde querem chegar, mas tem também um care compartilhado. O papel do líder é fundamental para alinhar os cares. Fundamental. E uma das conversas constitutivas de times, dentro da anatomia que o Bob desenhou de times, tem 13 conversas, né? Uma delas, e a primeira delas, é a conversa de care. Muitas vezes a conversa vai ser antagônica. Então, como que a gente alinha? Porque assim, eu posso ter um care, mas ainda assim eu posso estar comprometido com outro care. O que um líder quer não é um sim de uma pessoa, de um membro do time. Ele quer um compromisso
com determinado resultado, com determinada promessa. Então, a conversa do care, ela tem que ser uma conversa super transparente dentro do time. Existem pessoas que o care gente, eu preciso levar dinheiro para minha casa, eu preciso cuidar da minha família. Existem pessoas que satisfazer o cliente. Existem outros que atingir o resultado. Como que a gente alinha isso? Isso é uma arte, de novo, arte performática. O líder é essa pessoa que, como é que se diz? Hold space. Cria e sustenta um contexto onde as conversas de care podem acontecer. E se elas não podem ser todas incluídas dentro de um care comum, que pelo menos elas estão declaradas dentro desse ambiente. A gente sabe o que tem aqui. A gente sabe o que é importante para todo mundo. E ainda assim, como membros de um time, a gente se compromete a algo juntos. Mas isso é uma arte mesmo, Fer. Isso estamos falando de, né? Conversa de care é conversa de equipe dentro de organizações, sim. Isso é uma conversa super bonita. Tem uma conversa que veio antes, Cris. Antes da care? Não, da Mônica. A maturidade influencia no acesso ao care? Mônica, eu só posso falar de mim. Eu não posso falar de quem está mais maduro do que eu, mas eu acho que sim. E eu acho que isso é uma bênção que a maturidade traz. Poder ter mais acesso ao care. Porque a sensação que eu tenho... A ver, como é que eu vou te explicar isso do que eu estou sentindo? Eu vou dar um exemplo, tá? A gente adora se reunir, a família, as irmãs, Eu tenho certeza que isso é uma coisa muito importante para a mãe. E sabe o que ela faz? Ela não espera. Ela livre, leve e solta, bailando, ela tá sempre oferecendo almoços de domingo, saídas, e mais não sei o que, e mais não sei o que lá. E é muito lindo, porque ela tá muito conectada com o que importa, ela sabe disso. E ela não deixa a gente esquecer. Então, eu te diria que sim, que a maturidade traz mais acesso para o care, porque a gente começa a ver o que realmente é importante na vida. E eu te agradeço muito essa pergunta, porque ela faz sentido para mim. Obrigada. Uma sugestão de bibliografia sobre liderança generativa. E quer uma referência. Já vou. The Innovator's Way. O caminho do inovador, do Bob Durham. É em inglês, não tem tradução. Mas eu posso pensar em algumas coisas mais e também depois dar um jeito de mandar. Ou, enfim, de repente eu posto alguma coisa. A gente vê como que faz. O site do Instituto deve ter alguns materiais. Eu tenho um material em PDF que eu poderia mandar. Boa. Deixa eu anotar aqui que de repente a gente pode programar um e-mail para mandar o link da gravação. A gente também pode mandar esse link. Não é agora, na semana do... Todos os voluntários, né, Cris? Todo mundo cheio de coisa. Quando der, vai ser enviado, mas a gente manda. Com certeza. Pode ficar tranquilo que vai. Ok. O que mais? Vamos ver aqui. Tem uma... A Cássia Botelho pergunta: parece que o que me importa é uma pergunta cuja resposta é sempre provisória. A gente deve deixar a pergunta reverberar indefinitivamente? Assim como o coração. Deixar ele pulsando a cada momento, que ele te conte o que importa. Isso aí, Cássia. Não, comigo.
Lindo tema, qual é o glosário? O Edson perguntando, né, qual é o possível glossário do CARE que pode incluir a CNV comigo mesmo e com os outros. Lindo tema generativo para o CARE de um mundo degenerado. Adorei o mundo degenerado. Eu acho que a gente está num momento que a gente vai ter que escolher, né? Quer dizer, a gente pode escolher ou não, mas a gente pode escolher ou não escolher. Então, vamos ver o que a gente escolhe, né? Eu fico com a pergunta, professor. Obrigada. João, me parece que essa pergunta é como um centramento para não nos perdermos de nós. Faz sentido? Todo sentido, João. Todo sentido. O CARE está no centro do centro, de onde qualquer promessa, qualquer compromisso, qualquer ação que sair vai fazer sentido. E a gente não vai estar perdido da gente. Eu acho que é esse o desenho. O CARE faz essa reconexão através de mim para o mundo, né? Ela volta para mim o que me faz sentido para eu ir para o mundo, para eu ir para o outro. Então, sim, eu diria que sim. Faz muito. E aí, aproveitando então, dentro dessa linha, a Raquel pergunta se CARE e meditação têm alguma conexão. Raquel, eu não sou uma praticante de meditação. Eu sou uma praticante de centramento dinâmico. Mas eu acho que sim. Eu acho que faz todo sentido, que é esse lugar onde você conecta com o seu ser inteiro e ele te mostra a partir daí, ele te sussurra. Não vai vir tão claro, não vai vir. É uma sensação, uma experiência somática. Então, sim, total. Vamos fazer essa conexão, porque tem toda conexão. E deixa eu perguntar, então, o João está questionando, né, aproveitando a tua resposta, Marta, que esse centrados é igual a CARE, o que nos move quando fora do nosso eu maior é igual a compromissos com o que nos amedronta? Será? A palavra compromisso, João, a gente fala quando a gente transforma o CARE em algo, ou seja, o compromisso, quando a gente usa na liderança generativa, a gente traz conectado com o CARE. Mas eu entendo o que você quer dizer, ou seja, quando, né, o que nos move fora Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta, que eu acho que eu tinha entendido uma coisa diferente. O que nos move quando fora do nosso eu maior, compromissos com... Será que tu me explica a tua pergunta? Explico com o maior prazer. O que eu escuto quando tu fala é que o CARE tem até vou falar de uma outra forma. Tem uma frasezinha meio comum, assim, que tem na internet, que é assim: quando eu descobri que eu poderia ser qualquer coisa, eu decidi ser eu mesmo. O CARE me remete um pouco a isso. Porque, assim, o que me importa como um substantivo comum, muitas coisas, eu me importo com o que outro pensa, eu me importo que gostem de mim, eu me importo com fortuna, eu me importo que eu seja o bacana da festa. Mas o CARE, quando tu fala do CARE no sentido profundo do eu maior, ele não é esse me importa. E daí eu chamei isso de compromissos que nos amedrontam. Estou fazendo uma interpretação que talvez fale muito mais de mim do que do mundo. Mas para mim, quando eu estou centrado, eu estou conectado com o meu eu maior, eu estou conectado com o que me importa do ponto de vista deste eu maior, que é o coração. E quando eu estou fora disso, ou quando eu estive fora e conecta com a maturidade que tu falou, que é a consciência do porquê eu faço o que eu faço,
que é o observador, me remete, fora disso, a compromissos, que não tem a ver com esse quer, que tem a ver com vamos usar essa palavra a importância que eu dou para coisas que, na verdade, eu tenho medo. E não estou conectado desde o coração, estou conectado desde a mente. Foi isso. Isso, João. Eu acho que tem vários lugares que eu posso te mostrar algo do que eu vejo a partir da tua pergunta. Uma é o contexto, né? Os contextos também podem nos dar conexões de modos de agir, ou o que parece que me importa, mas não me importa. O contexto pode me dar, a idade pode me dar. E coisas que estão fora, ou seja, o que dita a norma da sociedade, né? Ou o que eu tenho praticado, né? Por exemplo, nós, faz 2 anos que a gente, mora nos Estados Unidos, a gente se deu conta que a gente mora numa casa, assim, muito menor que a gente morava, e a gente é feliz aqui. Ou seja, que não, sabe? Não é nesse lugar que o Care mora. O Care mora em outro lugar, né? Então, eu acho que sim. Quando a gente aprofunda na pergunta e ela está cada vez mais perto, que eu digo, mais dentro da experiência somática, mais a gente vai se dando conta que isso que a gente achava que era o que importava eram outras coisas, não era realmente o Care. Porque a pergunta, eu acho que ela precisa fazer seu trabalho, né? Ela precisa ser uma pergunta recorrente, ela precisa ficar, ela precisa estar aqui, ela precisa sentir, ela precisa reverberar, ela precisa ser uma experiência somática. E não simplesmente uma resposta da cabeça. Ou que nos ensinaram, ou que a gente praticou a vida inteira, né? Cris, tem um monte de pergunta, vou ver se eu consigo aqui, vamos ver. Eu ia justamente combinar contigo, né? O quantas, assim, nós estamos ainda o que mais umas 19, pelo que eu estou vendo aqui, ou pelo menos 19 comentários. Se tu responderia depois, se tu queres avançar mais um pouco. Isso. Eu acho que tem um care que é cuidar dos tempos e movimentos de todos que se comprometeram estar aqui. Então, eu acho que é importante a gente cuidar do tempo e talvez seja na apresentação em PDF, vai estar meu e-mail, vai estar meu WhatsApp, fiquem à vontade para me escrever, a gente pode marcar para conversar, a gente pode conversar por e-mail, por WhatsApp, o que for importante para todo mundo e talvez a gente possa fazer um encerramento, isso sim, que é cada um poder conectar com o que está sentindo e poder contar no chat o que leva do webinar de hoje, para todo mundo saber. E eu gostaria de fazer um convite também, Marta, para o pessoal colocar o vídeo, a gente poder tirar uma foto, registrar esse momento tão lindo, né? Dessa tua fala, que conectou muitos corações, né? Quando a gente olhou assim, liderança, tu se remete muito à organização, né? E eu me remetia muito a mim, ao meu cuidado comigo mesmo, né? E muita gratidão, assim, pelas palavras. E eu gostaria de registrar, então, esse momento, se as pessoas podiam colocar a câmera, a gente tirar uma foto. Tu tira, eu tiro. Posso fazer, Ana? Eu acho que tem que pegar 2 páginas ou 3. Vou pegar. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Primeira página foi... Primeira página. Fiquem aí. Vamos ver, vamos para a segunda aqui. Atenção, sorriso. Feito. Ok, feito. E obrigada, aí, então, antes da gente terminar, que cada um possa, em 2 ou 3 palavras, dizer o que leva. O que sai, o que recolhe, como é que sai, como é que está se sentindo. Porque isso depois vai ficar gravado e eu vou adorar receber e ler. Eu vou ficar muito contente. Porque um dos meus
Porque um dos meus cares é acompanhar pessoas. Não porque eu acho que o Saba é mais, nem nada, mas porque eu preciso dessa companhia para seguir também, me conhecendo mais e em direção à boa vida. Não é vida boa, é boa vida, né? É essa cheia de significado, de valor e satisfação. E vocês estarem aqui fazem parte do meu quero, então eu estou muito satisfeita de estar aqui falando para vocês, de me sentir muito acolhida, muito acompanhada e não sei, tô feliz, tô satisfeita, saio com o quero bem preenchido. Obrigada. Quero que todo mundo abra os microfones para a gente dar um tchau, assim, com muito volume. Marta, Primeiro, muito gente, quero te gratidão. agradecer, querida. Obrigada. Marta, prazer em revê-la. Marta, obrigada. Tchau. Vana, calma. Tchau, professora, Sambeiro. Tchau, John Boy. Coisa linda. Um beijo enorme. Tchau, tchau, Mônica. Tchau. Só fica foi em Sambeiro.